Quando Enoque completou 65 anos, gerou a Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus mais 300 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Enoque foi de 365 anos. Enoque andou sempre em comunhão com Deus e um dia desapareceu, porquanto Deus para si o tomou. Gênesis capítulo 5, versos 21 a 24. Revelação. Esta narrativa da linhagem de Adão, que descreve a genealogia de Sete, pode parecer maçante devido a frases repetitivas. Contudo, uma das coisas que o texto quer deixar manifesto e imprimir em alto relevo nas tábuas dos nossos corações é que, com a entrada do pecado no mundo, os seres humanos passaram a gerar filhos e filhas para a morte. A narrativa do capítulo 3 descreve a queda do homem e a entrada do pecado no mundo, por causa de uma única desobediência. Entretanto, a narrativa logo nos primeiros versos do capítulo 6, o pecado se mostra tão difuso e crescente que Deus decide destruir o homem de sobre a face da terra. Mas o que também deve prender a nossa atenção é o relato sobre a vida de Enoque. O texto faz menção que aos 65 anos ele gerou um filho e a partir disto ele não foi mais o mesmo, ele andou com Deus. Mas o que aconteceu com Enoque para que ele se tornasse outra pessoa? Isto tem a ver com o nascimento do seu filho Matusalém, mas não o filho em si mesmo, como nós costumamos associar à responsabilidade causada pela paternidade. Enoque não mudou de comportamento e passou a andar com Deus por causa do seu filho, mas por causa da revelação que ele recebeu do Senhor. Quando Deus desvenda no capítulo 6, verso 7, o que há de fazer com o homem e os animais, ele diz a Enoque para pôr o nome do seu filho de Matusalém. Para nós, talvez soe apenas como um nome, mas para Enoque foi uma revelação daquilo que Deus iria fazer, pois o significado literal para esse nome é: quando este morrer, isto virá. O isto está se referindo ao dilúvio, que aconteceu justamente no tempo em que Matusalém morreu. A partir daquele momento que Enoque recebeu esta revelação, a sua vida foi transformada em meio a uma sociedade corrupta, incontinente e depravada. Imagino como deve ter sido difícil, mas ele viveu uma vida de 300 anos de consagração e dedicação a Deus, anunciando o fim de toda a carne. A paciência e longanimidade de Deus se estenderam naquela época por 969 anos, idade de Matusalém. Apesar disto, os homens não se arrependeram. Se dissermos que conhecemos a Cristo e não mudamos a nossa maneira de viver, é porque ainda não fomos iluminados. Não recebemos a revelação de Deus na face do Filho e em Sua palavra, porque a revelação tem o poder de transformar o homem. A revelação é o remédio para a depravação, a mentira e toda sorte de manifestação do pecado. A revelação nos impele a anunciar o grande dia da volta de Cristo.